Oi. Bom, hoje eu resolvi fazer essa transmissão ao vivo. Quem me conhece sabe que estou super fora da minha zona de conforto, porque uma coisa é a gente gravar vídeo estático, né, que não tem ninguém assistindo, e outra coisa é a transmissão ao vivo, que não sei, talvez tenha gente assistindo, então que se você entrou aí no canal e você está assistindo essa transmissão, dá um oizinho aí para eu saber que você está aí. E a ideia hoje, né, até porque sair da zona de conforto, né, eu quero trazer mais conteúdo, falar um pouco mais sobre constelação, falar sobre alguns temas que as pessoas me perguntam e fazer o convite para vocês participarem dessa palestra online que eu vou fazer no dia 2 de agosto. Tem até o linkzinho dela aqui no post, né, vai aparecer aí, não sei se é a hora que terminar ou já no começo da transmissão já aparece. Mas enfim, tá lá o convite, tem aqui no banner também do Facebook para você, se você quiser se inscrever. A ideia de fazer essa palestra é para conseguir atingir mais pessoas, né? Falar com mais gente sobre constelação. Vocês sabem, quem acompanha meu canal sabe também que eu faço constelação por Skype, faço constelação de pessoas que moram fora do Brasil e às vezes eu não consigo levar, não consigo falar, tirar todas as dúvidas, né? Muitas pessoas têm muitas dúvidas e me procuram, então eu não consigo fazer isso da maneira que eu gostaria. Então a ideia de fazer a palestra é poder realmente atingir mais pessoas e ter mais gente sendo aí tocado e recebendo essas palavras, essa informação sobre a constelação. Bom, mas o que me propus a falar hoje é sobre o que acontece depois que a gente faz uma constelação, né? Como que as coisas se modificam. Costumo dizer que, costumo dizer, o Bert fala, né, que a ordem vem antes do amor, né? Tudo que rege uma constelação, tudo que rege o sistema familiar ou os sistemas que a gente tem são regidos por amor. Só que se esse amor ele não está em ordem, é onde ocorrem os emaranhamentos, é onde ocorrem os problemas, é onde as coisas acontecem e a gente não consegue resolver, né? Então, falo sobre isso nos meus vídeos e vou falar sobre isso depois também, mas o que eu queria falar especificamente é sobre essa questão da ordem e do amor. Quando a gente faz uma constelação, e quando a gente olha para uma constelação, é como se a gente percebesse que a gente estivesse num rio e esse rio está com as margens travadas, enfim. Quando a gente faz um desassoreamento, ou seja, a gente tira e corrige o leito desse rio, é como se a gente deixasse com que o amor fluísse. O amor é a água e o rio é o leito, né? Essas são as margens. A ordem. Tá vendo? Falei, fazer transmissão ao vivo não é uma coisa muito natural, então começa a confundir tudo. A ordem são as margens, né? E o amor é como se fosse a água. E aí, com isso, a gente consegue, fazendo uma constelação, colocando, né? Quando a gente coloca as coisas em ordem, é como se o amor ele fluísse de uma maneira melhor. Quando a gente faz uma constelação, não significa que a gente vai resolver aquele problema que a gente foi ver naquele momento. Né? Claro que a gente vai resolver, porque esse é o objetivo da constelação. Eu tenho algo, eu tenho um problema que me segura, né? Pode ser uma doença, pode ser uma questão de família, pode ser uma dificuldade de arrumar um emprego, uma dificuldade de arrumar um relacionamento, né? E é isso com que faz com que a gente busque uma constelação, busque algo para resolver aquele problema. Então, é óbvio que a gente quer que ele seja resolvido. Só que a constelação, você não vai resolver ele imediatamente, né? Eu costumo falar também, já teve constelação que eu fiz, que as pessoas falaram que, já estou vendo que tem gente na Carolina, Camila. Obrigada, meninas, por estarem aqui me ajudando. Então, eu costumo dizer, né? Já teve gente que veio me fazer constelação dizendo, poxa, eu não consigo ter um relacionamento duradouro, eu não consigo ter relacionamentos não ficam, né? São questões que não acontecem para mim. E eu falo, tá bom, a gente vai fazer a constelação, mas isso não significa que depois que terminou a sessão de constelação você vai abrir a porta e vai ter um namorado lá te esperando, né? Mas sim, isso acontece depois, né? E essa mesma pessoa, eu lembro, depois ela me mandou mensagem dizendo que estava super feliz, estava noiva. Tem uma outra pessoa que foi fazer uma constelação porque ela tinha dificuldade né? Já tinha feito vários tratamentos e tudo para engravidar e não estava conseguindo engravidar. E depois de ter feito a constelação, ela conseguiu ver o que tinha por trás, né? Quais as questões que aprendiam
e tá grávida, daqui a pouco vai nascer neném. Então, assim, quando a gente, também não estou dizendo que isso vai acontecer sempre, mas em alguns casos, quando a gente faz a constelação, a gente percebe que é nossa responsabilidade de muitas coisas. Então, por isso que também não é tão fácil fazer uma constelação, porque a gente não, a ideia não é a gente olhar para o nosso sistema familiar e olhar para tudo que veio antes da gente e olhar para isso como culpando e dizendo que a gente é vítima. Não. Quando a gente tem alguma questão, a gente sempre tem uma parcela de responsabilidade sobre aquilo, né? Então, por exemplo, se você está procurando um emprego, você não consegue um emprego de jeito nenhum, provavelmente quando você vai é, analisar essa situação com mais cuidado, e surgem algumas perguntas, né? Se você vai conversar com alguém com um olhar mais crítico, a pessoa vai te perguntar, tá bom, mas o seu currículo está atualizado? Os seus estudos estão atualizados? O quanto você está atualizado no mercado? O quanto de curso você vem fazendo? O quanto de você investiu em inglês? O quanto você investiu na sua carreira? Então, a gente tem parcela também, né, sobre tudo que acontece com a gente. Não dá pra gente dizer que é uma questão de mercado, eu não consigo emprego. Poxa, tem bastante pessoas que estão empregadas, tem outras que não estão. Qual a diferença? Né? A gente sempre tem responsabilidade, sim, sobre as coisas. Então, quando a gente faz uma constelação, a gente pode olhar para tudo isso de uma maneira com mais consciência, né? Como se a gente tirasse um véu e percebesse qual é a nossa parcela e qual a influência do nosso sistema familiar naquilo. Por que às vezes a gente não consegue seguir adiante porque a gente se prende ao nosso sistema familiar, a gente quer honrar o nosso pai, a nossa mãe, alguém que veio antes. Então, depois de uma constelação, a gente sempre sai com muito mais consciência do que nos acontece, ou da nossa situação, do nosso momento de vida, do que a gente tinha antes de fazer uma constelação. E esse processo, ele pode ser muito lindo, de maneira que quando você acaba a constelação, você fica super bem, e você fala, então é isso que eu preciso fazer, agora eu já entendi, percebi que é essa mudança que eu tenho que realizar na minha vida. Só que tem vezes que a gente faz uma constelação que não fica tudo bem. A gente olha e fala, putz, mas é isso, eu não consigo mudar. Eu estou travado aqui e realmente não consigo fazer nada de diferente. E é por isso que algumas pessoas também, então, vêm optando por fazer, o que eu faço também, é processo de coaching com constelação, um coaching sistêmico. Até ontem postei um vídeo no canal no YouTube, se você me acompanha no YouTube, tem aqui no Facebook também, né? Se não, você se inscreve lá no YouTube, no meu canal. E falei sobre o processo de coaching com constelação. Por quê? Porque a gente consegue ver de uma maneira mais paulatina, né? A constelação, às vezes, a gente vai super profundo, né? Às vezes não, a gente vai super profundo, no coaching também vai profundo, mas a constelação é tudo de uma vez. Quando a gente faz um processo de coaching, é como se a gente visse tudo aquilo, a gente divide, a gente faz 10 sessões. Então a gente faz movimentos de constelação ao longo desse processo. E com esses movimentos a gente vai percebendo onde a gente está travado, né? Quando a gente faz um processo de coaching, a gente tem um objetivo para chegar em algum lugar. Mesma coisa quando a gente vai buscar uma constelação, a gente tem um objetivo para resolver um problema. Então, tá bom, eu tenho esse problema para resolver. Esse processo, ele pode ser mais paulatino e a gente vai olhando por todos os aspectos. Então, quando eu falo que às vezes é difícil de ser um choque muito grande você fazer uma constelação, você fala, ai meu Deus, o que eu faço agora? Eu não sei resolver esse problema, eu não sei, né, como agir diferente. Às vezes fazer um processo mais paulatino é melhor, porque você consegue aos poucos, né, ir desamarrando ou soltando todos os nós, né, ao longo do tempo aí. Então essa é uma outra abordagem também, que eu falei, que eu coloquei no vídeo ontem lá, depois dá uma olhadinha, né, no canal. Mas enfim, é isso. Tá vendo? Passei já essa barreira de sair da zona de conforto e fazer uma transmissão ao vivo, como eu falei no começo. Eu gosto de fazer os vídeos, adoro passar esse conhecimento de constelação, adoro falar sobre isso, mas eu faço uns vídeos aqui estáticos. Fazer ao vivo é mais complicado. Na próxima vez espero ter mais gente. Quem está aqui assistindo, eu estou vendo que tem algumas pessoas assistindo, se vocês tiverem perguntas, enfim, pode fazer. A ideia é, como eu falei, tem o dia da palestra, né? Vai ter a palestra online do dia 2 de agosto.
E se vocês quiserem, né, quem tiver interesse, é muito legal, porque até vocês se inscrevendo, você recebe um link recebe um e-mail para mandar pergunta antecipada. Por quê? Como eu falei, eu faço e a gente não tem a limitação da constelação. É muito legal. Quando a gente faz o processo individual, a gente não tem essa limitação. Então eu faço por Skype, já fiz constelação com brasileiros morando nos Estados Unidos, morando na Austrália, morando na Europa, no interior de São Paulo, enfim, outro estado, no Rio de Janeiro, né? E já fiz também até com americanos, né? Morando nos Estados Unidos, foi muito legal. Então, a gente pode fazer isso, e aí muitas pessoas me perguntam e fazem muitas coisas, me fazem muitas perguntas sobre constelação, e às vezes eu não dou conta de responder. Então a ideia de fazer essa palestra é explicar sobre as ordens do amor, explicar tudo que tem por trás e ter a oportunidade de responder as dúvidas das pessoas, né? Porque quando a gente tem essa interação mais online, assim, né? Estão vendo, né? A gente consegue conversar, consigo falar com vocês, consigo ler e ver o que vocês estão comentando. É bem legal porque dá pra gente ter essa interação mais próxima. Camila está me perguntando de quanto em quanto tempo vale a pena fazer uma constelação. Assim, cada pessoa tem o seu tempo, né? Acho que vale a pena a gente sentir. Eu não gosto de fazer uma constelação com menos de 2 meses entre uma e outra, quando você vai fazer só a constelação. Como eu falei, eu tenho feito bastante também processo de coaching com constelação, e aí a gente faz reuniões a cada 15 dias. Mas a gente faz movimentos mais suaves, então a gente consegue perceber que dá para seguir, dá para com alguns movimentos, né, numa sessão de coaching que vai durar uma hora e meia, com esses movimentos a gente já vai soltando muitas das coisas que estão amarradas. Então, quando a gente tem amarras nossas, né, no nosso sistema, ou quando a gente tem algum bloqueio que a gente não consegue seguir adiante, a gente fazendo o movimento de constelação dentro do processo de coaching é muito legal. Então, daí a resposta seria mais ou menos a cada 15 dias, né? A sessão de coaching pode acontecer uma vez por semana ou no máximo a cada 15 dias. Quando a gente faz só a constelação, realmente vai de cada um, né? Mas a ideia é que não seja muito menos do que 2 meses, porque muitas coisas movem quando a gente faz a constelação, né? Como eu falei, às vezes a gente sai super bem, às vezes a gente sai meio chocado do que a gente percebe, do que a gente conheceu, né? Algumas informações do nosso sistema familiar que a gente nem sabia que existiam, a gente passa a conhecer e passa a saber. Então, mexe muito com a gente e as mudanças elas vão acontecendo de tempos em tempos. Então, a gente não pode já afirmar que terminou a constelação, já mudou tudo que tinha que mudar. Não, as mudanças vão acontecendo. Como eu falei lá no começo, né, sobre relacionamento, sobre até a questão de ter filhos, né, de não conseguir ter filhos, não conseguir engravidar. Então, a gente consegue perceber essas mudanças. Eu já fiz também, eu lembrei agora, né? Já fiz também alguns processos de coaching de pessoas que estavam procurando emprego e ao longo do processo, né? Além do coaching em si, mas da constelação, que vai soltando algumas fidelizações que a gente tem no nosso sistema familiar, né? Acabou a última sessão, na semana seguinte a pessoa já estava empregada, né? Então foi muito legal, assim, porque você percebe que as mudanças elas vão acontecendo realmente gradativamente. Bom, mas é isso, não quero me estender muito, ó. Tá vendo? Eu tava com receio de fazer a live, já são 13 minutos aí falando, né? Não paro de falar. Então, obrigada, né, porque estava aqui. Eu vou deixar esse vídeo disponível, né, para quem quiser assistir depois. E convido todos vocês. Tem o link aqui para se inscrever, para participar da palestra, né? Se vocês puderem assistir, ia ser bem legal. E vou estar ao vivo, né? Respondendo perguntas, enfim, falando sobre constelação lá também. Tá bom? Obrigada, gente. É isso. Até a próxima. Tchau, tchau.